O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus fornece aos seus discípulos e missionários uma cartilha com regras a que eles devem prestar atenção a fim de poderem realizar a missão deles, que não é outra que não a missão do próprio Senhor. Lembramos do Evangelho de ontem: dizei a todos que o reino de Deus está perto, ou está no meio de vós. O trabalho de Jesus, a pregação de Jesus, a obra de Jesus, os milagres de Jesus, portanto, o que ele falou e o que ele fez, tem em vista isso. O reino de Deus nas realidades que compõem a história, o mundo, a vida concreta de cada homem, de cada mulher. E essa é a mesma missão dos seus discípulos missionários, portanto, a mesma missão da Igreja. E diante desta realidade, muitas delas tão necessitadas, carentes de redenção, de remissão, de luz, de paz, de amor, a estas realidades que estão aí e que fazem parte do cotidiano, muitas vezes são vistas pelos nossos olhos, tocadas pelas nossas mãos. Jesus diz, primeiramente, que o discípulo missionário não deve julgá-las. Ao contrário, o discípulo missionário deve saber como comportar-se diante delas. E é assim que Jesus não diz que os discípulos missionários devem, portanto, murmurar, devem julgar,
devem avançar opiniões. Diz apenas que eles devem ser como ovelhas no meio de lobos, ou seja, devem comportar-se com a prudência das cobras, o cuidado das cobras. A cobra é um réptil muito cauteloso, mas ao mesmo tempo com a simplicidade das pombinhas. Meus irmãos e irmãs, é uma definição perfeita de um comportamento ideal. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É uma graça de Deus, é um dom de Deus sabermos mesclar, por exemplo, o vigor e a ternura, a força, mas igualmente o amor, a estrutura, a autoridade, a fé, mas mesclada com o carisma, com a unção, com o amor. E como é bom a gente poder contemplar a realização da palavra de Jesus. Porque muitas vezes a gente acha que Jesus falou coisas que eram para pessoas sobre-humanas, que era para os anjos, que era para os marcianos, para algum ente que não fosse nós. E até por isso mesmo nos justificamos. Por isso é bom contemplar o testemunho dos santos, homens e mulheres, que a gente, quem sabe, conheceu pessoalmente, pôde tocar. Eu recebi uma bênção de São João Paulo, poucos dias antes da minha ordenação sacerdotal, e já são 25 anos, tenho a foto dele me persignando, ou seja, fazendo o sinal da cruz aqui na testa. Era o dia da jornada da juventude romana. Ele tinha uma audiência pública e eu então aproveitei a oportunidade e lhe disse: santidade, daqui a pouco vou ser padre, me dê uma benção. E ele, aqui na minha testa. Pois é uma graça de Deus podermos ter conhecido pessoalmente pessoas santas, mas nós também podemos conhecê-las por ler suas histórias, os livros, fazermos uma pesquisa, escolhermos aprofundarmos-nos na vida, nos ensinamentos destes nossos irmãos e irmãs que provaram que o Evangelho pode ser vivido. Hoje nós estamos nos lembrando de São Bento, este santo tão glorioso que ainda hoje brilha no céu de Deus. Bento recebeu uma missão. 3 ou 4 anos antes de Bento nascer, por volta do ano de 490, por ali, 3 anos antes, os bárbaros tinham matado o último imperador romano, que já estavam mesmo num processo de extinção, de decadência. Os bárbaros deram fim no último. E com ele acabou a história, a grandiosidade de Roma de vez. E seria sepultada toda a tradição, toda a história, toda a arte, toda a arquitetura. O direito romano, por exemplo, seriam sepultados se não fosse Bento e os seus monges, porque foram eles que então reconstruíram a cultura romana. E aquilo que o mundo ainda hoje tem, e nós vivemos dessa cultura, se deve, portanto, ao trabalho de Bento e dos seus monges. Este jovem que foi para Roma estudar filosofia e estudar retórica, mas Roma era um caos, era uma decadência única.
em todos os sentidos. E ele se invocou e foi embora de lá e se retirou numa cidade, lá por perto, onde tem uma espécie de umas cavernas, chamada Subiaco. Hoje lá tem uma abadia, talvez a mais antiga abadia que possa existir, beneditina. E lá ele então estudava nos seus livros, ao mesmo tempo em que estudava com seriedade, coisa que não se fazia em Roma. Ele também rezava, mas como só estudar e rezar é trabalho que não cansa, ele se impôs também trabalhos manuais, fazer, suar, criar calo na mão, não só nos 2 dedos aqui segurando a caneta, criar músculos, gastar as energias também para não ficar gordo. E foi assim que ele então descobriu o valor da vida eremítica, ou seja, a vivência assim, meio na solidão, para encontrar-se melhor com Deus. E decidiu tornar-se então um monge. E foi para uma comunidade que já existia de uns certos monges que o elegeram abade. E isso para que eles não tivessem serviço, porque lá aquele convento já estava também decadente. Quando viram o pulso de Bento, quando viram que Bento começou a botar para valer lá, funcionar as coisas, sabe o que fizeram? Tentaram envenenar o rapaz. Mas por um impulso divino, ele percebeu o veneno e, é claro, não caiu naquela. Foi embora e retirou-se ainda mais para o sul da Itália, ali perto de Nápoles. Tinha um monte chamado Cassino. A gente hoje, quando viaja por lá, passa, olha, né? Olha lá como é bonito. E lá construiu um primeiro mosteiro beneditino. Beneditino vem de Bento. Portanto, um primeiro mosteiro feito com o seu trabalho, com a sua espiritualidade e sob a regra que então ele escrevia para que os monges pudessem viver. Uma outra ideia da vida monástica, um outro estilo de vida. Não queria mais que se repetissem aquelas coisas que tinham acontecido com os chamados padres do deserto, aqueles que se retiravam sozinhos para uma vida assim, mas depois lá entravam na preguiça, entravam num tipo de vida assim, mole, tíbia. Ele dizia: o verdadeiro monge não deve ser soberbo, não violento, não comilão, não dorminhoco, não preguiçoso, não murmurador, não detrator, mas casto, manso, zeloso, humilde e obediente. O seu trabalho foi sempre de formar então homens e mulheres, as monjas beneditinas, em base a esse estilo de vida. Não mais naquela indolência que muitas vezes também a vida monástica pode contemplar. Por isso seu lema, cheio de equilíbrio, contemplação e ação, trabalho e oração. Esse é o verdadeiro espírito do Evangelho, o qual fala que Jesus passava noites em oração e durante o dia trabalhava, pregando o reino de Deus. E Jesus dizia: meu Pai trabalha sempre e eu também. E passava a noite orando. E foi em base a este equilíbrio de vida que Bento conseguiu reestruturar a cultura europeia. Meus irmãos e irmãs, todos devotos, devotas de São Bento, queridos jovens que estão aqui numerosos, todos os dias vêm para a Santa Missa aqui na Basílica Santuário, depois que saem da escola, depois que saem da faculdade, depois que saem do trabalho.
Vêm também muitos religiosos, jovens, vocacionados, consagrados. Vamos aprender assim. O Espírito Santo suscita sempre irmãos e irmãs nossos que levam a sério o Evangelho, que procuram vivê-lo e que conseguem, pela misericórdia de Deus, pela força do Espírito Santo, mas também pelo próprio esforço, é claro. Vamos fazer um instante de silêncio para que alguma coisa desta visão tão bonita da palavra de Jesus: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas, para que o testemunho de São Bento possa suscitar em nós santas inspirações de vida.